Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um resumaço do Palmeiras do dia. Vamos falar sobre vários assuntos aqui sobre o maior campeão do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, acesse portaldopalestra.com.br. Tudo sobre o Palmeiras você encontra lá, tá bom? Então acesse lá, tem bastante coisa. O nosso Instagram, que é o insta.palestra.com.br, insta.palestra só.com.br, insta.palestra, tá bom? Vai lá que tem bastante coisa também. Bom, vamos aos assuntos do dia. Vamos falar um pouquinho sobre o Gerson, né? O Gerson que tá tendo seu nome diretamente vinculado aí ao Palmeiras. Agora surgiu a informação de que o Palmeiras poderia oferecer 2 jogadores para o Zenit, né? O Eric Belé e o Riquelme, em troca da volta do Gerson para o Brasil, além, claro, de uma compensação financeira. Então não sei o que exatamente o que o Palmeiras está pensando, mas o Zenit pretende fazer essa oferta aí para o Palmeiras para mandar o Gerson e o Palmeiras mandar um dinheiro e ainda ter 2 jogadores, que é o Eric Belé e o Riquelme. O problema aqui é que os dois, tanto o Eric Belé quanto o Riquelme, eles são jogadores muito bons. E o Abel Ferreira quer aproveitá-los, né? Então existe essa questão também importante que a gente tem que falar. E o Abel Ferreira quer aproveitar esses 2 jogadores. Então fica vai ficar nesse impasse ainda. Pode ser que o Palmeiras feche com o Gerson apenas com recursos financeiros, mas existe a possibilidade de oferecer, do Palmeiras aceitar e de repente envolver o Eric Belé e o Riquelme nessa negociação. O que eu acho, particularmente acho que o Palmeiras não vai aceitar. Né? Não vai aceitar porque o Gerson também é um excelente jogador, mas também gera uma certa insegurança porque ele não conseguiu jogar bem no Zenit, não teve tanta oportunidade, alguma coisa aconteceu aí nesse meio do caminho. Então pode ser que o Palmeiras pense melhor aí. Mas hoje, o resumo da ópera é que existe sim uma chance do Gerson defender o Palmeiras, tá bom? Então coloque aí numa opção aí do Palmeiras pro ano que vem, né? Basicamente, porque esse ano praticamente já, em relação a mercado, praticamente está bem resolvido, tá bom? Sobre Gabriel Jesus, que é o nosso segundo assunto aqui. A Leila Pereira falou numa entrevista que entre o Gabriel Barbosa, que está no Cruzeiro, e o Gabriel Jesus, ela prefere o Gabriel Jesus. E isso deu uma mexida lá na Inglaterra, por quê? O Gabriel Jesus está se recuperando de lesão no Arsenal. Ele é um bom jogador, mas no Arsenal ainda parece que ele não encantou. E uma volta ao Brasil, claro, sempre é a melhor opção, porque ele volta e com certeza no Palmeiras vai ter as suas oportunidades. Então, existe essa questão também, e a Leila Pereira falou, deixou bem claro que existe a possibilidade sim do Palmeiras repatriar o Gabriel Jesus. Agora, muito dinheiro, né? Muito dinheiro para trazer e muito dinheiro de salário, o que eu particularmente também acho uma via um pouco difícil para o ano que vem, a não ser que o Palmeiras esteja muito disposto a gastar, muito disposto a colocar o dinheiro na mesa. Mas nesse momento é meio difícil o Gabriel Jesus voltar ao Brasil. O Arsenal vai topar, tá, negociar, só se o Gabriel Jesus não voltar bem de lesão. Né? Não voltar bem. A lesão dele foi uma lesão complicada, uma lesão que exige muitos cuidados. Então, existe essa questão também da lesão do Gabriel Jesus. Seria um excelente reforço para o Palmeiras? Sem dúvida. Mas, nesse momento, eu acho que é um pouco sonhar alto demais. E até porque o Palmeiras gastou, na atual temporada, 500 milhões de reais em reforços. Então, em 2026, pode ser que a Leila deu uma pisada no freio para não comprometer as contas do Palmeiras, né? Não comprometer a questão da grana, porque pode ser que vá mais dinheiro. E mais dinheiro em reforços, não sei nem se é o que o Abel Ferreira quer, né? Gabriel Jesus, Gerson, enfim. Pode ser que no final do ano todos se reúnam para discutir sobre isso.
o time do Palmeiras ficaria imbatível, hein? Gerson, Gabriel Jesus, caramba, Vitor Roque, se não sair ninguém ainda, Bruno Fux vai ficar. Tem bastante. Ia ser um elenco fortíssimo, um elenco que ia brigar basicamente por tudo. E por último, hoje, vamos falar aqui sobre uma notícia que deu uma estremecida aí. Um jornalista gaúcho soltou que o Everton pode pintar no Internacional ano que vem. Por que essa notícia faz sentido? O contrato do Everton vai até, se eu não me engano, final de 2026. Ou seja, no começo de 2026 ou meio de 2026, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o Palmeiras, até o momento, não procurou o Everton para renovar. O que isso indica? Geralmente o Palmeiras se antecipa muito, é só pegar o histórico de outros jogadores, o Palmeiras se antecipa muito na questão das renovações. No caso do Everton não aconteceu. Então, existe sim uma possibilidade, ainda mais pela sombra de Carlos Miguel. Carlos Miguel é uma sombra grande, literalmente, para o Everton. Então podemos ter algumas mudanças, principalmente no gol, hein? E o contrato do Marcelo Lomba, que também ainda não se discutiu, ainda não sabe o que vai acontecer, enfim. Mas existe um fundo onde a fumaça fogo sobre essa questão do Everton, hein? Então vamos ver aí o desenrolar disso no começo da temporada. O que é certo basta você entrar nas redes sociais e ver que a torcida do Palmeiras clama por uma oportunidade do Carlos Miguel. O Everton é bom goleiro, mas não está passando muita confiança, enfim. Não sei, sinceramente não tenho uma avaliação muito fixa sobre isso. Mas o Carlos Miguel seria um goleiraço aí na meta do Palmeiras para o começo do ano que vem. Ou seja, a parte do gol, o Palmeiras está zerado, está muito bem. Tanto se o Everton ficar, também não compromete tanto, apesar das últimas falhas. E a gente tem o Carlos Miguel, que é um goleiraço, né? Um goleiraço. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Aproveitem as novidades do Palmeiras e não esqueçam, hein? portaldopalestra.com.br. Um abraço e até amanhã.